Eu morava em Sorocaba, só para exemplificar o que você falou, e que é legal a gente contar essas ações bonitas também que acontecem em volta disso. A diarista que me ajudava em casa, ela tinha ido para Sorocaba, chegou em Sorocaba através de ajuda da igreja, Olha. porque ela saiu fugida da cidade onde ela morava por abuso. Olha. Ela ficava presa em casa com os 2 filhos e ela não podia sair no portão. Então, assim, foi cortada toda a rede dela de apoio com família, com amigos e tal. E aí, aquela coisa que vai se fazendo com o tempo, não é do dia pra noite, é um dia, acho que tua irmã não aprova o nosso namoro, hein? Acho que, tua mãe tá contra a gente. Aí poda aqui, poda, quando você vê a pessoa tá sozinha, não tem mais ninguém com quem contar. E ela ficava em casa. Ele trancava, saía, Casa em privado, literalmente. ia pro bar, não ia trabalhar, ia pro bar, voltava sem dinheiro, porque ela, obviamente, não estava trabalhando porque estava presa, ele não estava trabalhando, e chegava em casa, não tinha o que comer, ela ainda apanhava porque não tinha o que comer. Ainda. Bêbado. E aí, o que ela fez, o filho saindo para ir pra escola, que era a única saída que tinha, era o mais velho saindo para ir pra escola, ela conseguiu, através dele, comunicar com algumas pessoas para fazer chegar em alguém. E aí, um dos dias que ele chegou... Eu conto isso agora porque ele já faleceu, eu vou chegar nessa parte da história. Um dos dias que ele chegou muito, muito bêbado, ela tirou a chave do bolso dele, esperou ele dormir muito, tirou a chave do bolso dele e escondeu a chave. Quando ele acordou, cadê, não tem como, ele mesmo foi e arrebentou a corrente para abrir o portão, para ele sair, comprar outro cadeado, aquela coisa, né? Aí, nessa hora, ela foi embora com os filhos. E foi a igreja que deu. E daí eles fizeram meio que um esquema de ela pegar um ônibus de uma cidade pra outra, da outra pra outra, da outra pra outra. Ele não achar, né? Pra ele não achar, assim. E ela foi parar lá. Quando ela foi parar lá, uma professora que trabalhava comigo na escola indicou ela pra mim. E aí tava todo mundo meio que ajudando, sabe? Pra ela ter o trabalho. Até que ela se estabeleceu. E aí depois ela soube que ele tinha ficado muito doente e tal, assim, uns 2 anos depois ela soube disso, que ele já tinha falecido. Nossa. Mas, assim, o que eu quero dizer é uma trágica, horrorosa, mas que ela teve o apoio. Graças a Deus. Pra poder, então, assim, ok, não é o ideal que se divorcie, mas a gente também não vai manter essa mulher presa lá. Então, já que ela tem que sair, vamos dar o suporte para ela sair e ir para algum lugar. A gente entende que, teologicamente falando mesmo, né, que existem cláusulas que, por mais que o casamento seja sempre o objetivo da gente mantê-lo duradouro, e o perdão de coisas às vezes terríveis pode manter um casamento, existem situações em que a separação é a melhor coisa a se fazer. Né? Paulo é interessante. Paulo escreve 1 Coríntios 7, uma das cartas de Paulo, no capítulo 7, ele fala sobre questões de casamento, e ele fala sobre o cônjuge que vai embora. Né? Se você virou crente, acontecia muito isso, a pessoa se convertia e o cônjuge queria largar porque não queria a pessoa de outra religião em casa. Ele diz, se seu cônjuge, depois que você se converte, não se converte também e quer continuar casado, beleza, excelente, não tem nenhum problema, um crente e um descrente, quando você se converte posteriormente, estarem casados, não se divorciem por causa disso. Acontecia muito isso, o pessoal divorciar por causa de religião, coisa assim. Mas se seu cônjuge foi embora, e não quiser mais estar com você e quiser romper, você não tem que obrigá-lo a ficar com você, porque Deus não chamou pra paz e não pra escravidão, né, de ninguém. Então, tá tudo bem, você pode seguir a sua vida, casar de novo e tal. Só que Paulo usa um termo no grego interessante, ele fala, nesses casos ou em casos semelhantes a este. Então, Paulo parece que está dando uma ideia de que, em casos como este, em que a contraparte não quer manter o casamento sustentado e tal, você está livre para ir de novo, para casar de novo, viver sua vida em paz. Então, a gente entende que existem cenários onde o recasamento é possível, onde o divórcio é possível. Claro que tem igreja para todos os gostos, né? De ideias diferentes, mas é a perspectiva que é mais majoritária, digamos assim, no ambiente religioso. E geralmente violência é um desses momentos, né? Quando a pessoa está diante de ambiente de abuso, de violência física, tranquilamente ela vai encontrar guarida e cuidado na igreja para que ela possa fugir desse tipo de situação. Nem toda igreja é muito preparada para isso, até porque é um assunto mais moderno, né? Infelizmente, eu sei em gerações antigas, uma história que um pastor me contou uma vez, que um namorado, acho que deu um tapa na namorada, na igreja, coisa assim, né? No contexto de igreja. E aí fizeram uma reunião na igreja para lidar com aquilo. O filho da fulaninha deu um tapa no tal, aquela coisa toda, e todo mundo ali preocupado, e uma senhorinha disse, mas quem é que nunca levou um tapa do marido? Na assembleia da igreja, né? E graças a Deus, aí uma levantou. Eu nunca, viu? Aí outra, nem eu. Aí só ela, né? E a bichinha ficou sozinha. Aí tinha outro problema pra lidar agora, que é a mulher. Mais uma. Mas assim, por um lado, majoritariamente as pessoas não achavam aquilo normal, mas sempre tem alguém que acha aquilo uma coisa normal, uma coisa que é assim mesmo. Olha, vai divorciar por causa disso. Minha esposa disse, uma vez ela tava no ônibus, voltando da faculdade, faz uns anos isso, e ela disse que ouviu uma conversa do pessoal no ônibus, dizendo, fulaninha largou o marido só porque ela botou chifre nele.
botou chifre nela, ele botou chifre nela. Agora, onde é que vai achar homem que não põe chifre, mulher? Que história é essa? Vai deixar homem por causa de chifre? A minha mulher mandando mensagem me que tu não sabe a conversa que eu tô ouvindo aqui agora. Né? E assim, pra muita gente se normaliza esse tipo de coisa, né? Como se fosse uma coisa totalmente normal, quando não é, né? Graças a Deus eu sou de uma igreja que entende isso. Fico muito feliz de eu não ser uma voz solitária na minha própria igreja. A minha liderança entende bem esse tipo de coisa. Já passamos por momentos de resgate mesmo de mulheres em situação de risco de violência. De eu ter que ir lá com um policial da igreja. Graças a Deus tem policiais na minha igreja. É? Tem. Que são membros da igreja, né? E que são mais fortes e maiores do que eu. Então impõem mais medo e respeito. Né? E que geralmente estão armados também. Então a gente consegue ir fazer o resgate mesmo, assim. De ir lá, pegar as mulheres, levar na casa da mulher brasileira. Que bom, né? isso. E coisas assim. E tem um processo nosso de lidar com esse tipo de coisa, né? Muitas igrejas têm isso. E por mais que você, às vezes, assim, às vezes a gente olhar esse ambiente conservador, que passa pano pra violência e tal, eu não vou dizer que isso não existe, mas isso não é majoritário, certamente. Eu digo porque eu tô nesse momento fazendo uma pesquisa sobre questões de violência doméstica em igreja e tal, e é difícil encontrar materiais que justifiquem esse tipo de coisa, é difícil encontrar muitos pastores que concordem com esse tipo de coisa. Eu sou de um ambiente que às vezes tem uma galera que tem medo de negócio de polícia, não sabe muito bem como é que lida com isso, de levar pra delegacia ou não e tal, mas a maioria entende que tem que resguardar a mulher, tem que proteger a mulher, tem que tirar ela desse tipo de contexto de violência e coisa assim. É a postura mais majoritária. Sim. Graças a Deus. Sim. Né? Graças a Deus. E eu sempre... Bom, a minha filha é menina e agora ela já é uma adulta, né? Mas eu sempre falei pra ela, assim, em qualquer situação... Sua filha é adulta? 23 anos. Tem 23 anos? Você teve ela com 12? O que é isso? Com 18. Mas eu sempre disse pra ela, assim, situações que eu vivi, que as pessoas, em sua maioria... É porque o mal chama muita atenção, o mal faz barulho. Sim. Mas as pessoas, em sua imensa maioria, estão dispostas a ajudar e proteger. Estão. Eu não sei se vocês viram um vídeo que rolou essa semana de um ônibus que para pra salvar uma mulher. Não vi. Acho que foi... não sei se foi a Raquel Galinatti ou se foi o Bruno... Foi algum dos convidados do Vênus que postou um vídeo disso. Algum delegado. Algum delegado que já esteve por aqui, que eu sigo, que postou o vídeo. A menina tá andando na calçada, o cara para, e aí provavelmente ele se dá conta que o ônibus tá passando. Dá pra ver meio que pelo gesto, sabe? Ele faz pra ela, tipo assim, finge que tá comigo, tanto que a menina dá uma abraçada meio sem graça nele, assim. E aí o pessoal do ônibus percebe, porque dá pra ver que não é um casal. Dá pra ver. E aí o pessoal, o motorista desce, os passageiros descem, a mulher já puxa a outra mulher, o cara já vai pra cima do outro. Ninguém bate nele, até a galera dos comentários dizendo, como que ninguém bateu nesse cara? Mas eu entendo que é porque aí você perde a razão, né? Tipo, tem que chamar a polícia, eles que se resolvem com esse cara. Porque senão daí eu perco a razão de ter salvado a mulher, que vira contra mim.